Olá, muito bem-vinda ao programa Numeróloga de Excelência. Eu sou Luciana Odoni Corrêa, eu formo numerólogas, ensino como você se torna uma profissional de excelência, faturando R$3.000 e mais a partir do primeiro mês. E hoje nós vamos falar como interpretar os planos de temperamento no mapa numerológico. Então, a primeira pergunta é, você sabe qual é o seu temperamento? Porque tudo começa pela gente. Então, uma numeróloga, para interpretar profissionalmente, primeiro ela precisa se entender, se conhecer, para então poder ser uma orientadora, Como que você vai ali interpretar o mapa do cliente se você ainda não se conhece? Então, o caminho, ele sempre começa por nós mesmos, Então, primeira pergunta que eu faço é, você conhece o seu temperamento? Se você é mais física, se você é mais mental, se você é mais emocional, se você é mais intuitiva, Cada pessoa funciona de um jeito, E às vezes a gente quer que o outro funcione como a gente, Uma pessoa que é muito mental, muito analítica, ela não entende porque a outra é emocional, é tão chorona, por que ela sente tanto, Aí fala, você é mimimi. Não é mimimi, o outro sente mais, E eu sou mais racional. Então, cada pessoa é de um jeito. E quando você entende o temperamento, isso ajuda muito nas relações, Se cada pessoa entender ali qual é o seu funcionamento, e a numerologia te dá essa oportunidade, Inclusive para falar qual é o temperamento. Então, o primeiro temperamento que a gente vai analisar é o temperamento mental. Uma pessoa com temperamento mental, ela é muito analítica, A pessoa que tem o temperamento mental, ela precisa saber o porquê do porquê do porquê, Ela não adianta, por exemplo, na análise do mapa numerológico, você só falar sobre o mapa e não explicar de onde veio a informação. Geralmente são aquelas pessoas que vão te perguntar, mas da onde você tirou isso? Da onde veio essa informação? Porque a pessoa mental, ela quer entender. Para ela aceitar o mapa dela como uma verdade, ela vai precisar entender da onde você tirou a informação. Então, para essa pessoa, você precisa explicar, Eu gosto sempre de começar a interpretação do mapa numerológico falando desde Pitágoras, Então, Pitágoras criou a numerologia, a qualidade dos números, que a gente converte as letras em números para fazer os cálculos. Então, quando eu dou essa introdução, a pessoa que tem o temperamento mental, ela vai absorver com mais segurança aquilo que eu estou falando para ela. E conforme ela vai assimilando, ela sempre vai passar pelo crivo da razão, para então ela falar, nossa, isso faz sentido, Então, essa pessoa que é mental, ela tem uma personalidade forte, tudo que você passa para ela vai questionar, ela vai, isso é muito bom, É bom que cada um de nós use a razão. Eu adoro uma frase de Buda, que é, não importa quem disse ou quem falou, até que você verifique aquilo como uma verdade, Colocando nas minhas palavras. Então, é sempre importante que você valide uma informação, Então, você recebe o conhecimento do mapa numerológico e você, então, valida aquele conhecimento. Quando você faz essa validação, aquilo faz parte da sua vida agora, Então, as pessoas que têm o temperamento mental, elas têm uma personalidade muito forte, elas sabem lidar com os empreendimentos, São pessoas de raciocínio lógico, pés no chão, elas precisam comprovar tudo que lhe é passado, São pioneiras, elas administram bem e têm uma tendência a ser inflexível, Porque essas pessoas, quanto mais forte a personalidade de uma pessoa, às vezes mais rígida essa personalidade, E geralmente são pessoas que são líderes. Quando alguém vem falar algo novo, essa pessoa questiona, antes dela assimilar aquele conhecimento. E isso, gente, nós numerólogas, quando vamos falar com o nosso cliente, se eu identifiquei que esse cliente é mental, eu preciso
para que ele me leve a sério, então eu preciso saber como falar com ele, tá? Então entender que ele vai ser essa pessoa que vai questionar, que é normal, não é pessoal, né? Porque às vezes a pessoa, principalmente quando você está iniciando, você pode ficar insegura com tantos questionamentos. Mas essa pessoa, ela precisa dessas informações para validar a ciência que você está transmitindo para ela, né? Então, quanto mais informação você tem para dar, que você domina o assunto, mais essa pessoa de temperamento mental, ela vai se sentir segura ao receber esse conhecimento, tá? O aconselhamento para as pessoas de temperamento mental é fazer atividade física e aprender a relaxar, porque pensa, são pessoas muito concentradas na mente, literalmente. Então são pessoas que passam o dia inteiro aqui no raciocínio, né? Pessoas que estão sempre, são seres pensantes, literalmente, né? 99% do tempo dessas pessoas, se não falar 100%, tem pessoas de temperamento mental que têm inclusive dificuldade de dormir, né? Pessoas muito inteligentes, quando vem, por exemplo, para uma sessão de Theta Healing, ela tem dificuldade de fechar os olhos, a mente é tão acelerada, a pessoa fala tanto e a pessoa tem dificuldade em relaxar, né? Não se sente segura relaxando. Então essas pessoas, elas precisam aprender que é seguro relaxar, tá? O segundo temperamento é o temperamento físico. Então são pessoas com muita energia física que vão aguentar trabalhar muito mais horas do que as outras pessoas, né? O meu ex trabalhava 36 horas, né? Trabalhava de madrugada, dava aula durante o dia, prefeitura, trabalhava de novo de madrugada e aí que ia dormir. Se eu fizer isso, eu fico doente, literalmente, né? Porque o meu temperamento é emocional. Para quem tem temperamento físico, a pessoa aguenta. Então você fala, nossa, como que esses médicos plantonistas aguentam lá virar 36 horas trabalhando? Várias profissões, né? Que às vezes a pessoa vira à noite trabalhando. Na hora que você vai ver o mapa da pessoa, tem temperamento físico. Então, a pessoa de temperamento físico, ela tem muito mais energia física mesmo, né? Ele trabalhava 36 horas e ainda ia para academia todos os dias, tinha ali energia física mesmo para se movimentar na vida, né? Então, são pessoas muito práticas e de ordem material, tá? Um espírito ordeiro, tradicional, facilidade para concentração, prefere a realização do que a imaginação, tá? Tem muita resistência física para o trabalho árduo e estressa-se com facilidade. O aconselhamento, parar de ser crítico e cobrador, e o exercício, a meditação. Então, de novo, porque são pessoas, o mental é muita energia aqui, né? Na cabeça, nos pensamentos. O seu corpo mental é muito ativo. A pessoa com o temperamento físico são pessoas muito agitadas, aquela, literalmente, que a gente fala, nossa, você é ligado no 440, né? Aquelas pessoas que, muito agitadas, precisam estar sempre fazendo alguma coisa. E elas precisam estar sempre em movimento, né? Então, para essas pessoas, aprender a quietar, aprender a meditar é o caminho para esse equilíbrio, tá bom? A pessoa do temperamento físico, ela vai ser muito prática. Na hora de nós, numerólogas, interpretarmos o mapa dessa pessoa, ela quer ali, ó, rápido. Ela quer que você passe a informação, né, para que ela absorva ali o que ela precisa e já vai para a prática, entendeu? A pessoa já quer saber, tá, o que eu faço com isso? E como que eu aplico isso na minha vida, e a pessoa já vai ali, ela é muito do movimento, entende? Ela não tem nem muita paciência para ficar esperando muita explicação, tá? Já o temperamento emocional é muito mais conectada às emoções, né? Então, sabe aquela pessoa, pensa na pessoa mental, ela é muito mais razão. A pessoa emocional é muito mais coração, ela vai sentir
muito mais. Para ela, na hora de tomar uma decisão, ela não vai necessariamente pela razão, ela vai pela emoção. Ela vai agir muito mais pela emoção do que pela razão, tá? Então, tendência às emoções e aos sentimentos. Age mais com o coração do que a mente. São pessoas bondosas, sentimentais. Na vida dos relacionamentos, o amor tem mais importância, tá? Tem a imaginação, dons artísticos e criatividade. Dificuldade em traçar objetivos, às vezes não realizam porque ficam só sonhando, né? Então é o outro extremo. As pessoas mais emocionais fantasiam mais, né? São mais do campo das sensações, são mais sinestésicas, tá? E aqui o aconselhamento para as pessoas emocionais é a massagem, porque são pessoas que precisam do toque, elas são sinestésicas, né? As pessoas sinestésicas, elas precisam do toque. Então, massagem, para quem é emocional, faz parte do equilíbrio da saúde, tá? Uma vez por semana, se presenteie aí com uma massagem. E o temperamento intuitivo. As pessoas que têm o temperamento intuitivo, elas têm uma tendência à percepção, a buscar as respostas no oculto, né? Elas pensam que a intuição, ela é uma percepção extrasensorial. Então, as pessoas que são intuitivas, ela recebe a imagem, né? Ela pensa na pessoa, a pessoa liga. Ela percebe as coisas, ela percebe a energia, né? E quanto mais ela valida aquela informação que está chegando, mais essa intuição cresce, tá? Então, essas pessoas, elas precisam de silêncio, elas têm uma necessidade durante o seu dia de ficar com elas mesmas, né? Porque pensa que a pessoa que tem o temperamento intuitivo, ela tá ali percebendo a energia de todo mundo. Então, essa pessoa é muito mais importante que ela tenha os momentos de silenciar, tá? E aqui é o silenciar de tudo mesmo, até de tanta informação de internet, de TV. Quem tem temperamento intuitivo precisa ficar mais conectada com o seu silêncio interior, tá? E aqui o aconselhamento é ter mais contato com a natureza, né? A pessoa que é intuitiva, como ela percebe muito mais forte a energia das pessoas e dos lugares, quando ela tá na natureza, é onde ela se equilibra, onde ela vai perceber ali, né, a grandiosidade que tem de força na natureza e ela se restabelece, tá? Todos nós nos beneficiamos em estar perto da natureza, óbvio, mas a pessoa intuitiva, esse benefício, ele é curativo, sabe? A pessoa, ela precisa, para ter equilíbrio mental, emocional, físico, ela precisa desses momentos de silêncio. Para ela não é uma opção, é uma necessidade, tá? Então percebe essa diferença? E aqui, gente, vocês vão perceber que na literatura, em todos os livros que a gente for ler sobre a numerologia, o temperamento, ele vem da quantidade das letras, das vibrações que tem ali no nome, tá? Mas você deve considerar, para olhar para a pessoa, para o mapa todo dela, os 5 números principais, se eles também têm aquelas coisas. Então, por exemplo, pessoas que têm muito 7 e 9 no mapa, por mais que nas letras ali o resultado é temperamento emocional, como é o meu caso, tá? Se a gente for lá ver pela literatura, eu sou temperamento emocional. Mas o meu mapa dos 5 números principais, eu tenho muito 7 e 9, que são os números da intuição. Então, óbvio que a minha intuição é mais aguçada por conta do 7 e do 9, que são números espirituais, que são números intuitivos. Então, na hora de eu interpretar essa pessoa, eu vou entender que dos números, que vem dos números principais, tem ali muita espiritualidade, tem muita intuição,
E também tem o temperamento emocional, então é uma combinação desses fatores, tá? Por isso, eu já recebi várias perguntas assim, e quando dá o número empatado, né? A pessoa é mental e física. Ela tem os dois temperamentos, porque todos nós temos um pouco de cada coisa. Só que, às vezes, um temperamento, ele se sobressai, tá? E eu sempre gosto de olhar para os números principais também, para entender esse temperamento, né? Então, se eu vejo lá, tá tudo empatadinho, né? Já aconteceu de uma aluna ter todos empatados, temperamento mental, físico, emocional e intuitivo, dava o mesmo número pela quantidade de letras, mas aí a hora que a gente vai olhar para os números principais dela, o mental sobressaía, tá? Então, observa isso na hora de você fazer o mapa da pessoa, para você entender o funcionamento dela mesmo. Eu acho que esse é o grande diferencial da gente sair da teoria para a prática. Então, quando eu vou para a prática, se eu sei, por exemplo, que a pessoa que é mais emocional, ela tem mais 2, as letras, né, que vale 2, as letras que vale 3 e as letras que vale 6. Se eu vejo que essa pessoa tem muito ali nos números principais dela, o 2, o 3, o 6, eu já sei que é uma pessoa que lida muito com as emoções, que o coração vai pesar mais do que a razão, né? Mesmo que de repente dê um outro temperamento. Porque essa pessoa, os números que regem os relacionamentos, as emoções, tudo que tem a ver com o relacionamento humano, né? Que mexe com as parcerias, com o amor, com a família, tá na energia do 2 e do 6. Então, se eu vejo que aquela pessoa tem muito disso, eu preciso observar na hora de falar com essa pessoa, tá? O mesmo para os outros temperamentos, tá? Então, essa dica aqui vale para tudo, tá? Então, regra, teoria da numerologia, ciência milenar é olhar para a quantidade de letras na hora de você definir qual é o temperamento da pessoa, tá? Mas observe também os 5 números principais, aonde tá mais ali a energia da pessoa, tá? Realização, número mestre, número de poder, né? Por isso que eu gosto sempre da análise completa. Então eu vejo quantas vezes se repete aquele número do mapa da pessoa, eu já vou entender se é uma pessoa mais espiritual, mais mental. Então vamos lá, uma pessoa que tem um monte de 8 no mapa, tem muito 1, muito 8, pessoa extremamente líder, e aí 1 e 8 é temperamento mental, então eu já sei que aquela pessoa é muito mental. Além da quantidade de letras, uma pessoa que tem muito 8 e 1 que se sobressai no mapa dela, já sei que é uma pessoa analítica, uma pessoa, né, com uma inteligência aguçada, com uma força de liderança, uma autoridade, e eu preciso, para falar com essa pessoa, é diferente de eu falar com a pessoa intuitiva, é diferente de eu falar com a pessoa emocional. Fica claro isso, gente? Para todo mundo que está aqui? Dúvidas sobre esse assunto? Então essa é uma super dica para você interpretar o mapa da pessoa, tá? E quanto o plano de temperamento. E esse plano de temperamento é fantástico para as pessoas na hora de fazer a sinastria de mapa, seja de um casal, de uma família, né, de pai e filho, marido e mulher, sócios. Você entender o temperamento de cada um também, né? Porque aquela pessoa, por exemplo, que é extremamente física, que tem energia para fazer milhões de coisas, ligada no 440, e a outra super sensível, que não vai dar conta de fazer tudo isso, né? Então, quando a pessoa entende o funcionamento, essa aqui precisa ficar mais quieta, essa aqui funciona melhor fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E é possível se relacionar? É possível, né? Encontrando um equilíbrio que cada um respeite a individualidade do outro.
E nós, para fazermos a interpretação de uma sinastria, também é importante essa colocação. É algo que quando a gente está fazendo ali a combinação dos dois mapas, né, falando das compatibilidades e dos desafios de duas personalidades, que a gente observe esse plano de temperamento. Ó, o seu temperamento é mais emocional, o seu temperamento é mais mental, né? Então, aqui vocês veem a vida de forma diferente, vocês priorizam coisas diferentes. Então, na hora de uma tomada de decisão, cada um vai olhar por uma perspectiva, né? Então, encontrar esse equilíbrio e entender o porquê que o outro funciona, porque aí não adianta a pessoa que é mais emocional falar, nossa, mas você é muito frio, você é muito calculista, você é muito X. Não, a pessoa, ela é mais mental, ela é mais analítica, ela olha a vida por uma outra, né, por um outro prisma, né? E então, quando você entende isso, fica mais fácil e olhar para essa diferença como um presente, não como não é pessoal, de novo, né? Não é contra você. A pessoa, ela só é diferente de você. Então, quando você consegue entender isso e que no final, quando duas pessoas diferentes, elas podem ser muito mais complementares, desde que vocês entendam o funcionamento de cada uma, né? Então, os complementares podem ser mais expansivos do que duas pessoas, vamos trazer isso para o nível comercial, tá? Uma empresa. Duas pessoas que só são mental. Vamos falar lá que tem 2 sócios e os 2 são extremamente mentais. Eles só agem com a razão. Provavelmente eles vão ter desafios na área de relacionamentos humanos ali, né? Essas pessoas não estão muito preocupadas com a emoção ali dos seus funcionários ou dos seus clientes, concorda? Agora, 2 pessoas só emocionais, elas vão ser muito pouco práticas. Então, não funciona também. Vai ficar faltando os pés no chão, a tomada de decisão, a razão. Então, quando o ideal de uma combinação de sociedade são talentos diferentes, são habilidades diferentes que se encontram e se somam. Só que na prática acontece como a pessoa que é mais física, né? Aquele sócio que trabalha 24 horas e tá ótimo para ele, porque ele é workaholic mesmo, independente de quantos trabalhos ele passou na vida dele, ele sempre foi aquele cara que trabalhou o tempo inteiro, porque ele precisa estar em movimento o tempo todo, e ele fica feliz assim. Aí ele vai reclamar do sócio intuitivo, que precisa ficar quietinho, que precisa de silêncio, que não consegue, que não dá conta de ter o mesmo número de horas que ele tem. Aí ele se sente injustiçado, né? E aí não é isso, porque cada um tem uma habilidade, uma entrega, e não significa que aquele que precisa do silêncio ou dos momentos, que quando ele vai fazer com muito mais intensidade, né? Então ele vai ali ficar o tempo que ele precisa recolhido, e na hora que ele for entregar, ele vai. Então não é quantidade de horas que se trabalha, né? E cada vez mais a gente tem observado isso, que você ser produtivo não é o quantas horas você produz, mas o quanto você está presente entregando o seu melhor ali, né? Porque se você tiver fazendo de conta, né? Faz de conta que está trabalhando, mas não está de fato ali presente e produzindo, tá? Fazendo 1000 outras coisas e não focado, né? Então, quando você coloca a sua habilidade ali em prática, fica mais fácil. E aí, nesse lugar, quando a gente faz um mapa empresarial, por exemplo, e a gente vai analisar essa personalidade dos sócios, é bem importante a gente colocar isso. Falar, olha, isso já aconteceu inúmeras vezes, né? A pessoa tem muito ali o temperamento físico
uma pessoa que vai ter muito mais energia. Ó, você é a pessoa que vai estar nas coisas práticas, que você vai estar, né, desde da organização e no fazer realmente, na ação, né? E o outro, de repente, é mais estratégico. O outro vai ficar nos bastidores, vai ter esse espaço para ser mais silencioso, enquanto o outro tá lá à frente, né? Então, conseguem entender isso? Da importância da gente saber interpretar o temperamento de cada pessoa na hora da orientação, principalmente quando a gente está falando de relacionamentos, sejam comerciais ou relacionamentos de parceria, né, de casal ou família, pai e filho, pais e filhos, né, que é muito legal da gente atuar também. Muito bom, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre esse tema de temperamento? Você sabe que na psicologia é usado também, né? Eu conheço empresas que, quando eu apresento, eu faço um mapa empresarial, né? E falo ali do temperamento dos sócios e tudo mais. Falo, nossa, a gente tinha feito um teste psicológico que falava exatamente dessa diferença de comportamento. Então, é usado, né, uma outra ciência para chegar na mesma conclusão, né, de personalidade. Porque quando a gente está falando de personalidade, é quem você é, né? Então, você pode usar a astrologia, né, que é a posição dos astros ali no momento do nascimento e que vai dizer quem é você. Você pode fazer um teste psicológico que vai mostrar a sua personalidade e a numerologia que vai mostrar a sua personalidade. Então, são ferramentas diferentes para falar sobre quem você é, sobre quais são os seus valores, quais são as suas habilidades, quais são os seus desafios, né? Por isso, é interessante a gente dominar, tanto para a nossa própria vida, como para a gente atender, né? Principalmente para as pessoas que trabalham com relações humanas, o quanto a numerologia te dá clareza, inclusive de como você vai falar com esse cliente, né? Com como você vai falar com essa pessoa, né? Muito bom, gente. Na quarta-feira, então, a gente volta nesse mesmo horário com mais uma live, às 8h30, combinado? Um grande beijo, boa noite, até mais.